sou o professor Carlos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de termologia. Para quem não sabe ou não se lembra muito bem, a termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos associados ao calor e à temperatura. A nossa aula tem um tema: aquecimento global. Afinal, o que é aquecimento global? Por que é importante conhecermos e discutirmos esse tema que está sempre em polêmicas políticas? Algumas pessoas falam que existe, outras nas redes sociais dizem que é uma mentira, que é tudo para atrapalhar os países mais pobres e etc. Estudaremos a lógica do aquecimento global e como esse processo se desencadeou. Para isso, é fundamental que saibamos diferenciar conceitos como calor e temperatura. Mas antes de discutirmos calor, temperatura e sua relação com o aquecimento global, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma breve viagem no tempo. Quero apresentar uma breve retrospectiva de um ser animal muito especial, o ser humano. Venha comigo nesta breve viagem pela história da humanidade para que possamos entender algumas relações dos seres humanos com esse planeta que chamamos de Terra. Vamos lá? Eu gostaria de perguntar: quem é o ser humano? Bem, a ciência desenvolve teorias que buscam determinar como e quando os seres humanos começaram a existir. Há muitas teorias científicas sobre isso, mas todas concordam em que a espécie humana se desenvolveu ao longo de muitos milhões de anos. Esse processo pelo qual um tipo de ser vivo evolui e se transforma ao longo do tempo é chamado evolução. O homem moderno evoluiu em etapas a partir de uma espécie de ancestrais, entre eles várias formas anteriores de seres humanos. Os corpos desses ancestrais foram mudando ao longo do tempo. De modo geral, seus cérebros cresceram enquanto os maxilares e os dentes ficaram menores. Os ancestrais do homem começaram a andar eretos, sobre dois pés, e usar ferramentas. À medida que isso aconteceu, a forma das pernas, dos pés, das mãos e de outras partes do corpo também foi se modificando. Saliento que meu objetivo com essa aula não é contrapor questões religiosas. A ciência não é designada para contrapor crenças, mas sim para nos ajudar a compreender a nossa realidade. Todas as espécies humanas pertencem a um grupo e gênero científico, fazendo parte do grupo Hominini e do gênero Homo. É por isso que os nomes científicos de todas as espécies humanas começam com a palavra Homo, do latim, que significa homem. As formas mais antigas de seres humanos surgiram entre 2 milhões e 1 milhão e meio de anos atrás. O nome científico da nossa espécie é Homo sapiens, que significa homem racional. O ser humano moderno provavelmente se desenvolveu entre 200 mil e 100 mil anos atrás. Muitos cientistas acreditam que os primeiros representantes da espécie surgiram na África, espalhando-se depois pela Ásia e pela Europa, e, mais tarde, pela América. As diferentes espécies de humanos eram caçadores-coletores. Eles se mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Os homens sapiens eram melhores caçadores-coletores, graças à superioridade de sua tecnologia e de suas habilidades sociais, de modo que se multiplicaram e se espalharam, o que lhe deu vantagem em relação às outras espécies de humanos. Mas então, a partir de 70 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Dessa vez, eles expulsaram os neandertais e todas as outras espécies humanas, não só do Oriente Médio, como também da face da Terra. Em um período incrivelmente curto, os sapiens chegaram à Europa e ao leste da Ásia. Houve então uma grande expansão geográfica. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente nova. Idealizações e abstrações como lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer: "Cuidado, um leão!" Mas graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: "O leão é o espírito guardião da nossa tribo."
Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas e outros animais. Porém, após a revolução cognitiva, há evidências que muitos animais que compuseram a megafauna, como as preguiças gigantes e mamutes, de certas regiões foram extintas assim que entraram em contato com bandos de sapiens caçadores-coletores. Por volta de 10 mil anos atrás, os grupos de caçadores-coletores passaram do amanhecer ao entardecer, espalhando sementes, aguando plantas, arrancando ervas daninhas do solo, conduzindo ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho foi uma revolução na maneira como os humanos viviam. Chamaremos isso de revolução agrícola. Estudiosos já declararam que a Revolução Agrícola foi um grande salto para a humanidade. A Revolução Agrícola certamente aumentou o total de alimentos à disposição da humanidade, mas os alimentos extras não se traduziram em uma dieta melhor ou em mais lazer. Em vez disso, se traduziram em explosões populacionais, epidemias, conflitos com maior número de soldados, exploração hierarquizada e elites favorecidas. Os impactos ambientais também estavam presentes. Além dos problemas da nova condição de vida anteriormente citados, queimadas e desmatamento foram uma prática comum na expansão agrícola. Consequentemente, muitos animais sofreram redução ou até extinção por consequência de tal prática. Sistemas agrícolas evoluíram ao longo do tempo até chegarmos no período de declínio da Idade Média Europeia, iniciando o período do Renascimento. Período este que possibilitou o florescimento da ciência e a humanidade caminhou para o que chamaremos de Revolução Industrial. Iniciada na Europa, a Revolução Industrial foi um período de grandes transformações na maneira como os produtos eram feitos. Ela aconteceu há mais de 200 anos e afetou profundamente o modo de vida e de trabalho das pessoas. Antes dela, tudo era feito à mão. Todos trabalhavam principalmente em suas próprias casas ou em pequenas oficinas. Durante a Revolução Industrial, equipamentos foram inventados e muitas fábricas foram construídas. Operários começaram a produzir bens em grandes quantidades usando máquinas acionadas por motores. A força do homem foi em grande parte substituída pela força das máquinas. As máquinas normalmente eram acionadas por grandes caldeiras que eram alimentadas inicialmente por carvão mineral. Posteriormente, as máquinas também puderam ser alimentadas por óleos derivados do petróleo. E ainda hoje, petróleo e carvão são as principais fontes energéticas que fornecem energia para as atividades da humanidade moderna. Esses combustíveis são altamente poluentes, pois na sua queima é liberado gases que contribuem para o aquecimento global. Esta época marcou o início de novos problemas e desafios, como a precarização do trabalho, início da luta entre classes, surgimento de doenças, maior intensificação da extração dos recursos naturais e contribuição para a mudança climática. Observem que em cada transição temos impactado o ecossistema com os novos problemas que criamos. E agora, você, exemplar de Homo sapiens, depois dessa breve viagem pela nossa história, está preparado para discutir sobre o aquecimento global? Olá pessoal, eu sou o professor Tiago. Em primeiro lugar, eu espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Dando continuidade ao exposto pelo professor Carlos, gostaríamos de apresentar alguns posts de algumas personalidades que fazem parte da política internacional e brasileira. Aqui é um tweet do 45º presidente norte-americano Donald Trump, de 2019, 28 de janeiro de 2019, ele publicou o seguinte: no belo meio oeste, as temperaturas do vento estão chegando a menos 50 graus Celsius, o maior frio já registrado. Nos próximos dias, espera-se que fique ainda pior. Nem por poucos minutos as pessoas aguentam ficar na rua. Que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volte rápido, precisamos de você. Já o político brasileiro e segundo filho do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, atualmente cumprindo seu 5º mandato como vereador do município, Carlos Bolsonaro, publicou o seguinte: o aquecimento global proporcionando o dia mais frio do ano no Rio de Janeiro. E outro post também publicado por ele foi: só por curiosidade, quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que se chama? O atual ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo,
em uma matéria publicada na revista Época em 3 de agosto de 2019, disse o seguinte: "Fui a Roma em maio e havia uma onda de frio. Essas concepções sobre o aquecimento global e seu impacto nas mudanças climáticas associam erroneamente que o aquecimento da Terra vai nos levar de maneira inevitável a um dia cada vez mais quente que o outro. Assim, o fato de existir dias frios seria uma prova contra a ideia do aquecimento global." De acordo com o cientista Dr. Alexandre Coberly, pesquisador do Imperial College London, essas afirmações são resultados de uma confusão, intencional ou não, entre os conceitos de clima e tempo. Segundo Coberly, o tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. O clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com uma análise de tendências históricas. Sendo assim, quando falam em clima, os cientistas estão se referindo à situação do planeta todo, ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que esteja fazendo mais frio do que a média em uma região específica, o mundo como um todo está, na média, mais quente. É isso que apontam centenas de estudos feitos por cientistas no mundo todo ao longo das décadas. Portanto, uma importante controvérsia relacionada aos modelos climáticos está justamente na identificação e quantificação da real interferência humana sobre o clima. Nesse sentido, a física, a geologia apresentam um importante papel na compreensão do assunto. Para compreender as condições climáticas da Terra é necessário avaliar, entre outros aspectos, o balanço de energia entre o sistema Sol-Terra. Em outras palavras, é preciso entender o que acontece com a transferência de calor entre o Sol e o planeta Terra. Apresentamos um modelo do que ocorre com o calor proveniente do Sol quando atinge a Terra. A radiação solar, a energia do Sol incidente no topo da atmosfera, 100% dela, ela pode ser refletida, espalhada e absorvida na seguinte proporção: 30% dessa radiação, dessa energia proveniente do Sol, é refletida e espalhada diretamente de volta para o espaço, e os outros 70% são absorvidos pela Terra, 51% pela superfície e 19% pela atmosfera. Com essas informações, podemos compreender o que chamamos de efeito estufa. O efeito estufa em si é um processo natural que ocorre na nossa atmosfera, e que é benéfico, pois mantém a temperatura do planeta amena e sem grandes variações. No entanto, o problema é a exacerbação desse efeito, o que leva ao aquecimento global. Para entender como isso ocorre, vamos primeiro explicar como funciona uma estufa usada por agricultores, e depois relacioná-la com o efeito estufa terrestre. Uma estufa é uma câmara fechada, com estruturas de painéis de vidro transparente usada principalmente em lugares frios para cultivar legumes e plantas ornamentais. Quando o clima está mais quente, essa estrutura permite que os raios solares entrem, aquecendo o ambiente, porém impedem que essa energia volte para o lado de fora, retendo então o calor, mantendo a temperatura propícia para os vegetais serem produzidos. Com a Terra, ocorre um processo parecido de retenção de calor, porém de modo mais complexo. Resumidamente, podemos dizer que o Sol emite calor que chega até a superfície do planeta Terra. A superfície absorve uma parte dessa energia e reflete e espalha o restante. Quando o calor refletido chega à atmosfera, alguns gases que a compõem, chamados de gases estufa, são capazes de absorver essas radiações e impedem que elas retornem para o espaço. Esses gases absorvem normalmente cerca de 19% da radiação solar e ajudam a aquecer o nosso planeta, que teria uma temperatura cerca de 30 graus menor do que se não houvesse esse processo. Além disso, o efeito estufa ele mantém o clima sem grandes variações, mantendo a vida no planeta e propiciando que várias transformações químicas e físicas ocorram. Dentre os gases que contribuem para o efeito estufa, destacamos o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, entre outros. Como salientado pelo professor Carlos no início do nosso encontro, o problema acontece porque o ser humano está lançando cada vez mais gases estufas na atmosfera, sendo um dos principais vilões o gás carbônico, que é liberado na queima dos combustíveis fósseis, tais como os derivados de petróleo. É importante destacar que o albedo da Terra, o albedo também é conhecido como coeficiente de reflexão da superfície da Terra, sofre importantes modificações ao longo do tempo. O seu aumento, o aumento desse coeficiente de reflexão da superfície da Terra, provoca a diminuição da temperatura terrestre, porque uma menor quantidade de energia proveniente do Sol será absorvida pela superfície da Terra, enquanto que a diminuição do coeficiente de reflexão implica em um aquecimento do planeta. O albedo pode ser modificado tanto por causas naturais quanto por causas antropogênicas, ou seja, causadas pela ação dos seres humanos. Por um lado, existem argumentos que apontam para o fato de que essas mudanças são essencialmente provocadas por causas naturais.
Por outro lado, há fortes evidências que indicam que o ser humano tem acelerado acentuadamente essas modificações. A alteração do albedo terrestre por causas naturais pode ser explicada, por exemplo, pelas erupções vulcânicas. Um dos produtos da erupção são os aerossóis. Eles podem permanecer na alta atmosfera durante vários anos, ocasionando uma diminuição na intensidade de radiação solar que atinge a superfície terrestre. Um importante exemplo de causa antropogênica, ou seja, causada pela ação do homem, dos seres humanos, relacionado com a modificação do albedo, está diretamente associado com as mudanças na cobertura da superfície da Terra. As superfícies cobertas por gelo e neve, elas refletem aproximadamente 90% da energia que incide sobre elas. As florestas refletem próximo de 12%, e os oceanos e lagos algo em torno de 10%. Portanto, a variação dessas coberturas sobre a superfície terrestre pode ocasionar variações no albedo. Esse, aliás, é um importante argumento a favor daqueles que defendem o papel do ser humano na aceleração das mudanças climáticas. Mas vocês podem estar se perguntando qual a relação entre os conceitos físicos de calor, proveniente do Sol, e o aumento da temperatura na Terra. Para compreender esses conceitos, precisamos primeiramente falar do equilíbrio térmico. Fala, rapaziada! Tava aqui assistindo a aula de vocês aqui de aquecimento global e fiquei pensando, né? Realmente, os últimos tempos estão difíceis, cara. Nos últimos anos a temperatura desse planetinha aqui tá complicado, cara. Parece que cada ano que passa está mais quente, cara. Tá complicado, né? Mas embora, nós temos que arrumar meios de nos refrescar, né? Pô, com um calor desse, vou lá fora tomar um banho de mangueira. Meu Deus do céu! Fala pessoal, tudo bem? Então, eu parei o vídeo por alguns motivos. O primeiro deles, eu acabei me esquecendo de me apresentar. Eu sou o Murilo, sou estudante de física, estou no 4º ano da graduação, já estou para me formar. Então, gente, eu pedi para parar porque naquela frase do Murilo de regata, vamos chamá-lo assim, ele disse que estava muito calor lá fora, certo? Certo, realmente, a gente fala que está calor. Por quê? Porque está quente. Está quente lá fora, está calor. Mas por que eu dei tanta ênfase nisso? A questão é que na física, calor é diferente de quente. Calor e temperatura são duas coisas diferentes. E nós vamos entender isso agora. Então, pessoal, eu mudei a telinha aqui para vocês enxergarem algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. E vamos entender essa diferença entre calor e temperatura, certo? Bom, nós costumamos usar o calor como um sinônimo de temperatura. Como assim? Bom, quando nós utilizamos as frases "Nossa, eu tô morrendo de calor, está muito quente lá fora", ou até mesmo como nós falamos "Nossa, hoje está muito calor, eu estou com muita saudade do frio", nós estamos usando o calor como um sinônimo de quente. Então, nós queremos desmistificar isso e dar o real sentido para o calor. O que realmente é o calor, né? Na física, calor é energia, ou melhor dizendo, energia térmica em trânsito. Isso mesmo, trânsito. Mas não exatamente esse trânsito. O trânsito que eu quero dizer é o ato de transitar, de ir de um ponto até outro, ir de um local até outro. Por exemplo, ir da sua casa até o seu serviço. Você se movimentou, você transitou, certo? Energia térmica em trânsito, beleza, vamos imaginar isso. Imaginamos um bloquinho A e um bloquinho B. Esses dois bloquinhos são compostos do mesmo material e eles têm a mesma massa, certo? Bom, a única diferença entre esses dois bloquinhos é que o bloquinho A tem uma temperatura um pouco maior, que ela está quente, e o bloquinho B tem uma temperatura um pouco menor, ele está frio. O que vai acontecer? A energia vai funcionar da seguinte maneira. O bloco A, que está mais quente, vai ceder energia para o bloco B, que está mais frio. Dessa forma, o que vai acontecer? O bloquinho A vai esfriar com o tempo e o bloquinho B vai esquentar. Até que os dois bloquinhos estejam na mesma temperatura. Eles cheguem a um equilíbrio térmico. Da temperatura dos dois bloquinhos são iguais. O bloquinho A que estava mais quente esfria e o bloquinho B que estava mais frio esquenta. E eles chegam na mesma temperatura.
certo? Então, temos o equilíbrio térmico. E também temos que pensar da seguinte forma: como o calor é energia em movimento, se não existe diferença de temperatura entre os dois corpos, não existe calor. Como assim? Bom, o calor ele precisa se movimentar de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Se não tem essa locomoção, se os dois corpos estão na mesma temperatura, não existe calor. Bom, vamos pensar um pouco mais sobre o equilíbrio térmico. Peço a vocês que imaginem um café. Equilíbrio térmico. Peço a vocês que imaginem um café. Bom, um café é uma bebida quente, certo? Tomamos de manhã geralmente, né? É um café com leite. Um leite já morno, né? Se nós misturarmos esses dois, nós vamos ter o café com leite, certo? Pingado. Mas como assim? O que isso tem a ver com o equilíbrio térmico? Bom, pense o seguinte: o café está quente, o leite está morno para frio. Se nós misturarmos os dois, o café com leite misturado não vai ter a temperatura do café e não vai ter a temperatura do leite. Eles vão chegar num meio termo, certo? Certo, eles vão se equilibrar. Bom, voltando à ideia dos bloquinhos, como que funcionaria? Quando o bloquinho A encostaria no bloquinho B, eles vão transmitir calor um para o outro, certo? Um calor do A que está em maior temperatura vai para o B, até que eles se igualem. Como assim? Observem esse gifzinho. Olha lá, o bloquinho A que tem a maior temperatura está cedendo calor para o bloquinho B e você percebe que o bloquinho A está perdendo temperatura, está esfriando e o bloquinho B está esquentando. Olhem de novo. Bom, isso é o calor. O calor é a energia que é transmitida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. No caso, a energia térmica, certo? Agora que conseguimos entender o que é o calor, que no caso é energia em movimento, vamos parar e pensar, afinal, o que é temperatura? Bom, a temperatura é a medida de agitação das moléculas presentes em um corpo. Como assim? Já vou te explicar, calma aí. Vamos pensar primeiro na palavra temperatura. Quando falamos temperatura, lembramos de duas sensações, a de quente e a sensação de frio. Bom, quando nós temos a sensação de quente, nós temos um aumento da temperatura. E a sensação de frio é a diminuição da temperatura. Bom, então nós temos que a temperatura é uma escala de medida, certo? No caso, uma escala de medida e agitação das moléculas. Como elas funcionam? Vamos descobrir isso agora. Afinal, o que é a agitação das moléculas? Que dúvida, né? Bom, para responder isso, eu preparei uma pequena apresentaçãozinha para vocês. Beleza, eu peço para vocês que imaginem um cubinho de gelo. Isso, um cubo de gelo. Bom, o cubo de gelo, ele é composto de moléculas, né? Como tudo, é composto de moléculas. No caso do gelo, nós temos as moléculas de H2O, que são compostas de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A nossa famosa água, certo? H2O é água. No caso do gelo, é a água colocado num reservatório, colocado no congelador, ou seja, água congelada, água muito, muito, muito fria, que chegou a congelar, que está no estado sólido. Beleza. E agora, como que funciona as moléculas? Como que elas se comportam? Vamos ver agora. Bom, nós temos aqui um gifzinho que foi feito num simulador das moléculas do gelo, da água, a menos 50 graus Celsius, que são o gelo. Como que está o gelo ali naquele instante? Vocês podem perceber que elas estão vibrando, elas estão agitando, indo de um ladinho para o outro, mas elas estão juntinhas. Elas não se desgrudam. Está muito frio, está menos 50 graus. Tipo, isso é muito frio. Mas o que acontece se a gente aumentar um pouco essa temperatura? Tá, vamos imaginar a água então, no estado líquido. A água que a gente toma. Água. Beleza. Vamos imaginar que ela também é feita de moléculas de água. Ela é feita de H2O. Assim como o gelo, certo? Como que funciona? A gente está com uma temperatura maior, ou seja, acima de zero já, que é a água, né? Aqui, a 43 graus, olha que engraçado. Você já percebe que as moléculas de água, elas já se soltaram um pouco uma da outra, elas já estão um pouco mais livres e elas estão
agitando um pouquinho mais, né? Do que quando elas estão no estado sólido. E aumentando um pouco mais a temperatura, chegamos ao estado gasoso, que é o vapor da água. Pensando que estamos esquentando a água, né? A gente atinge o vapor. O vapor, por incrível que pareça, é composto de moléculas de... Isso mesmo, moléculas de água, de H2O. É isso aí. No caso, o que vai acontecer na simulação? Olha lá, a 156 graus, já está super quente, ó, já está numa panela, é o vapor da panela. Olha o que está acontecendo com as moléculas, ó, elas estão super agitadas, elas não param de tremer de um lado para o outro, e elas já estão super soltas, elas não se prendem igual quando estavam no gelo, ou igual quando estavam no estado líquido, elas já estão voando, tipo, parece um vapor mesmo, né? Olha que engraçado. Agora, vamos recapitular aqui, e eu vou mostrar isso daqui de uma vez só, desde o ponto mais frio até o ponto mais quente que a gente viu até agora. Vamos lá? Para ver como que vai funcionar as moléculas? Olha lá. Começando o vídeo aqui, ó, você pode ver que a gente está no estado sólido, ó. Elas estão juntinhas e a gente está esquentando, ó. Olha lá. Aqui a gente já passou para o estado líquido, que é a água em estado líquido. Olha como elas já vão se separando. E no estado gasoso, a partir de agora, já começa a voar, que é acima de 100 graus Celsius. Paramos de aquecer, deixamos no estado gasoso, olha que engraçado que fica. Voltando, no estado sólido elas ficam agrupadinhas, vibrando, se agitando, mas elas estão juntinhas. A partir do momento que passa de 0 graus, que elas se tornam um líquido, ela já se solta um pouco, mas ainda ela está junta. E quando passa de 100 graus, nós temos o vapor, que ela se espalha, ela... Bom, só recapitulando a última vez, as moléculas, quando elas estão frias, que está ali mais à esquerda, quando elas estão mais ou menos no estado líquido, que elas estão nem muito quente, nem muito fria, e quando elas são super quentes, olha lá, a diferença da agitação delas. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas, mais elas vão se desprender e mais elas vão se movimentar. Isso serve para água, serve para o refrigerante, serve para qualquer coisa. E a gente aprendeu que calor é diferente de temperatura, ou seja, calor é energia em trânsito e temperatura é uma escala de medida. Então, voltando aqui, gente. Bom, espero que tenham entendido, que tenham gostado da aula. E a gente vai enviar junto com essa aula um Google Forms, um formulário. Vai ter algumas questões sobre a aula, sobre o conteúdo da aula, e vai ter algumas questões para um feedback se vocês gostaram da aula, se vocês gostaram, o que pode melhorar, essas coisinhas. Espero que vocês sejam sinceros na resposta e muito obrigado. Já ia me esquecendo, não percam as próximas aulas, teremos mais 2 aulas. Tem muita coisa bacana ainda pra vocês verem. Isso é tudo, pessoal.